pessoal, hoje nós vamos falar para vocês pontos positivos e os pontos negativos, na nossa opinião, de viver em Sul. Sul Sainte-Marie, mais carinhosamente chamada por Sul. Então vamos começar aí com os pontos positivos. Um ponto bem positivo daqui é que tem o programa rural, né? O programa aí tem requisitos bem inferiores a vários programas de imigração do Canadá, onde o inglês é muito menor, você precisa ter um ano de experiência profissional ou um college. E o ensino médio, você já consegue emigrar. Então, em comparação com os outros programas, ele é bem mais facilitado. Outro ponto positivo é que os aluguéis são mais em conta, né, do que em outros lugares do Canadá, em todas as cidades. O seguro do carro também é um pouco mais baixo do que outros lugares. Tem bem menos fluxo, né, de carro aqui, o trânsito é muito mais tranquilo, então acaba afetando bastante o valor do seguro, porque tem menos acidente, e o seguro do carro acaba sendo bem mais em conta do que os outros lugares, né, assim como os aluguéis. Por ser uma cidade do interior, o trânsito é bem mais tranquilo, né? Fica tudo muito perto, vai para o serviço, tanto o meu serviço é do lado oposto do serviço da Bel. Qualquer uma das direções, em 10 minutos a gente está no serviço dela ou no meu serviço. Nós já fomos para Toronto e Ottawa. Ottawa é um pouco menos movimento, né? Mas é bem mais volume de carro do que cidades do interior. Toronto, eu vejo Toronto assim como se fosse São Paulo, assim, é muito carro, muito trânsito, rola mais acidente por causa disso, né? E também por isso que o seguro lá acaba sendo mais alto do que aqui. Aqui o trânsito é tranquilo. E os carros mantêm bastante distância, fazer aí uma coisa muito grave para alguém buzinar para ti. Então o pessoal respeita bastante, dá espaço, dá certo aí a maioria. E não tem muito fluxo de carro, que também é muito bom. A gente não pega engarrafamento. Outro ponto positivo, na nossa opinião, é que é uma cidade que tem bastante natureza, tem bastante opção para fazer ao ar livre, para quem gosta de mountain bike, tem grupos de mountain bike, o pessoal faz muito caiaque, stand-up paddle, tem praias bonitas, na verdade não são praias, né? Eles chamam de praia, mas na verdade são lago, né? E são água doce, são muito bonitos. Tem cachoeira, tem bastante trilhos. O pessoal aqui tem bastante cachorro, o pessoal caminha bastante com os cachorros, a gente vê todo tipo de gente nas trilhas, a gente já viu mulher com um bebê no meio da trilha, coisa que dificilmente a gente via no Brasil. Normalmente a gente ia com um grupo grande para evitar qualquer problema de assalto ou coisa do tipo. Aqui não é comum essas coisas, então às vezes a gente se enfia no meio do mato para fazer uma trilha de 40, 50 minutos e a gente cruza com uma mulher com um bebê. Pra gente, assim, é um pouco estranho, mas para eles isso é normal, eles têm outra realidade aqui, né, diferente para eles. Aí o pessoal costuma também aproveitar bastante, aqui como tem um inverno meio longo, né? Quando é verão, aí saem bastante na rua, fazem pescaria, andam bastante de bicicleta, vê bastante criança na rua brincando, fazendo esporte. Outra vantagem que a gente vê é que a cidade fica na divisa dos Estados Unidos, então 15 minutos de carro a gente chega na fronteira, atravessa a fronteira e a gente já está nos Estados Unidos. Apesar da cidade dos Estados Unidos ser bem menor do que a nossa, só por ser Estados Unidos já tem algumas coisas a mais, tipo o mercado Walmart que a gente tem em Sul, tem nos Estados Unidos também, ali na cidade da divisa, porém é um pouco maior, tem umas lojas diferentes. Essa é uma vantagem que a gente vê, né? A vantagem de poder atravessar a fronteira ali com facilidade e rapidez. É claro que você precisa ser um visto americano, né? Depois que você tiver seu passaporte canadense, não precisa mais tirar a cidadania. Tem algumas outras vantagens aí. Tem gente aqui que tem até caixa de correio lá, né? Tu pode comprar uma caixa postal ali nos Estados Unidos. Então isso facilita para algumas coisas, né? Dependendo se tem uma remessa internacional, às vezes mais vale pegar ali nos Estados Unidos, né? Que mandar entregar aqui, né? Tem outras vantagens também de voos, né? Às vezes o voo dos Estados Unidos para algum outro lugar que tu quer ir é mais barato, então já vimos também pessoas que às vezes vão daqui até ali de carro, né, até os Estados Unidos e pegam um voo de lá. Dependendo do lugar que você vai, é mais barato. Além de quando você está com visto temporário, né, às vezes quando dá algum problema, alguma coisinha, você precisa fazer flag pull, que eles chamam, né, para renovar o visto diretamente ali na fronteira, tem como fazer também, né, porque tem os oficiais de imigração ali na fronteira. Então tem alguns benefícios aí. A comunidade ali da cidade é bem amigável, normalmente as pessoas se cumprimentam, tem bastante idoso, né? Tem bastante canadense também, então acaba sendo uma imersão maior na cultura canadense. Onde vocês vão, as pessoas procuram falar com vocês, procuram saber de onde vocês vieram, por que vocês estão ali, se vocês gostam da cidade. A gente
Achei isso bem interessante, assim, querer saber um pouco do nosso país também. Querer saber também por que a gente está ali, o porquê que a gente escolheu o Canadá, por que a gente escolheu a cidade. Eles têm um interesse, assim, genuíno em quem tu é, o que tu faz. Eles puxam bastante assunto, assim. No início também, que o nosso inglês não era muito bom, né? Principalmente do Gabriel. Eles têm bastante paciência, eles explicam de novo, eles tentam te ajudar a se fazer entender, sabe? Eles ajudam muito com doações também. O pessoal aqui costuma comprar muito. Normalmente a garagem deles são lotadas de coisas. Eles botam os carros na rua e as garagens eles chamam de season, que é o quê? As coisas de verão. Eles botam para fora no verão e botam as de inverno para dentro da garagem. E as de inverno, depois no inverno, eles jogam para fora e botam as de verão. Então eles acabam comprando muita coisa. E essas muitas coisas acabam nem usando depois. Compram, sei lá, um sofá, aí fica lá dentro da garagem. Aí depois de 2 anos ele compra outro sofá. Eles não têm o costume de vender. Então, às vezes, quando vocês conhecem alguém aí conversando e a pessoa diz, eu tenho um sofá, tu precisa do sofá? Eu tenho roupa lá para doar, eu tenho bicicleta, eu tenho TV. E o pessoal aqui, normalmente eles doam. Eles não têm muito costume de vender, assim. Não vai trabalhar com o cara que tu quer, eu te vendo. Não. Normalmente vai dizer assim, tu quer, eu tenho lá, eu não estou usando, tu pode passar lá em casa e pegar. Normalmente é assim que funciona. Muitos também na primavera, eles colocam na frente de casa. Agora eles começam a olhar o que tem na garagem e tal, quando eles veem que tem coisas que não estão usando, ou coisas que eles querem comprar outra, eles colocam na frente de casa. Tem pessoas também que fazem o que a gente chama de garage sale, a venda de garagem. Eles montam ali uma tendinha com várias coisas que eles têm para vender. Também são coisas com preços bem acessíveis. A outra vantagem que a gente vê é que a cidade não tem desastres naturais. A gente não tem enchente, não tem tornado, não tem furacão. Às vezes chove bastante, mas não chega a alagar. Tem bastante vento, mas não é nada assim que vai carregar as casas, vai carregar telhado. Normalmente é um vento um pouco forte e gelado, porque eu acredito que como fica a maior parte do tempo os lagos ficam congelados, então esse vento acaba trazendo esse ar frio dos lagos ali para a cidade. Então às vezes tu olha a temperatura, tá 10 graus, mas a sensação térmica tá 0, porque tá ventando. Diferente do Atlântico, né, que a gente vê algumas notícias às vezes que tem alagamentos, enchente, tornado, furacão. Essas coisas a gente não vê aqui em Sul. Por ser uma cidade do interior, uma cidade pequena, a gente tem praticamente tudo que uma cidade grande tem. A gente tem shopping, não é um shopping grande, mas tem um shopping pequeno, tem cinema nesse shopping, tem algumas lojas. A gente não tem lojas grandes, tipo loja da Nike, loja da Gap, esse tipo de loja, Adidas, mas tem outras lojas que vendem todas as marcas. É uma cidade que fica tudo perto. A gente tem mercados grandes, a gente tem algumas redes de mercados que chegam a ter 3 mercados na cidade. Então você pode escolher onde você quer comprar. Você vê, aqui esse item está mais barato. Não, nesse outro mercado aquele item está mais barato. Então você pode comprar algumas coisas no mercado, outras coisas no outro, você vai acabar economizando. Tem bastante coisa, assim, não falta nada pra gente. A gente não precisa, por exemplo, ir para Toronto ou algum lugar assim maior para comprar alguma coisa aí do dia a dia, né? Outro benefício aí bem interessante é quando tu declara imposto de renda aqui no Canadá, a gente recebe aí um valor do governo, né? Dinheirinho por morar no interior do Canadá, o que é bem interessante porque o governo incentiva as pessoas a morarem no interior. Então, quando você não mora num dos grandes centros, tu automaticamente recebe aí um dinheiro aí quando você declara o seu imposto de renda no Canadá, o que ajuda bastante, né? Porque o dinheiro é sempre bem-vindo. Então, isso é mais um ponto positivo em morar numa cidade do interior. Na cidade a gente tem o Algoma Steel, que é uma fábrica bem grande, né? Trabalha com metais. E eles contratam muita gente. Praticamente uma outra cidade dentro da cidade, que é muito grande lá dentro, a gente nunca entrou, mas se vocês olharem no Google e procurarem Sault Ste. Marie, vocês botam lá e vocês conseguem ver através do mapa lá, vocês vão ver que tem uma área enorme dessa empresa e lá eles trabalham com máquinas pesadas, área de metalúrgica, tem bastante emprego lá, apesar de ser um emprego assim meio insalubre, porque é bem sujo, eles trabalham com metais pesados, mas gera bastante renda para a cidade, gera bastante emprego também para as pessoas que moram ali ao redor da cidade. Tem algumas outras fábricas, né? Tenaris é uma fábrica também, né? Tem algumas empresas aí que são maiores. Claro que assim, não são em todas as áreas, né? Tem
algumas áreas em demanda, e algumas são menores, mas a gente vê ter bastante fábrica aqui, assim, como um ponto positivo por gerar bastante emprego para o pessoal que mora aqui, né? Outra vantagem é o silêncio, né? A tranquilidade de viver no interior, pouco barulho. A gente consegue ver as estrelas de noite, a gente não tem muita luz. A gente já viu a aurora boreal, tem um aplicativo, toda vez que tem, a gente corre para lá, faz uma viagenzinha de 30, 40 minutos de carro para ir bem mais para o interior mesmo, onde não tem nenhuma luz para poder ver a aurora boreal. A gente conheceu um rapaz, ele é canadense, ele tem um telescópio, a gente já viu Saturno, já viu os planetas. Tem bastante silêncio, assim, é uma vantagem, assim, a gente consegue ouvir bastante canto dos passarinhos. Até antes da gente ter carro, a gente caminhava, assim, pelos bairros, né, para conhecer, ver as casas, assim, a gente não via muita gente na rua caminhando, era bem pouco mesmo. E não tem, assim, barulho de pessoa falando, bem pouco, assim, não escuta muita gente falando, muito barulho de carro também, bem menos. Então, o silêncio, assim, traz uma paz, assim. Até a gente, acho que começou até a falar mais baixo aqui, porque o pessoal fala mais baixo também aqui. Mais baixo que os brasileiros, pelo menos. Eu comecei a falar mais alto porque onde eu trabalho tem mais barulho. Aí acho que tô ficando meio surdo, eu tenho que berrar com as pessoas para elas berrar comigo. Aí acho que tô falando mais alto. A gente acha uma cidade segura. A gente já conversou com outros brasileiros que falaram que não acharam tão seguro e tal. Tem algum problema de droga, pessoal que usa drogas, mas isso aqui eu acho que é em todo o Canadá. A gente já viu alguns furtos assim em lojas, mas chega a ser ridículo. O cara entra assim, a gente vê que a pessoa tá sob efeito de alguma droga, entra na loja, pega um monte de chocolate e sai andando. Isso a gente viu acontecer. O cara saiu com umas 10 barras de chocolate. O cara entrou no supermercado para roubar barra de chocolate, mas não foi nada assim, tipo a mão armada ou uma faca ou nada disso. Normalmente tu passa por eles nem dão bola, assim, eles estão tão na vibe deles assim que passa despercebido, assim. A gente sabe que tem alguns furtos de bicicleta, assim, a bicicleta ali dando sopa, às vezes alguém leva, né? Mas não roubo, assim, de te abordarem, mais furto mesmo de bicicleta. São roubos de oportunidade, né? O cara tá ali de bobeira, ele vê que tu entrou no mercado e não caiu a bicicleta, pode ser que alguém vai roubar tua bicicleta. Já aconteceu com um amigo meu de roubarem as coisas dentro do carro, porque ele deixou o carro estacionado na rua e deixou as portas abertas. Alguém foi lá e tentou abrir, viu que estava aberta e roubou as coisas de dentro, mas não roubou o carro, roubou somente o que tinha dentro. Ele tinha roupa, tinha tênis e tal, roubou essas coisas assim, nada de muito valor, né? Mas eu não vi, assim, não lembro de ver acontecer como no Brasil, as pessoas roubarem celulares. Muito pelo contrário, já aconteceu de pessoas perderem o celular e a pessoa conseguir entrar, o celular está desbloqueado, a pessoa foi no WhatsApp, mandou WhatsApp para todo mundo, dizendo, olha, eu achei esse celular, quem souber quem é o dono, avise que a gente vai devolver o celular. Isso acontece bastante com carteira, tudo. O pessoal não tem essa visão assim, eu vou pegar para mim. Não, o pessoal normalmente quer devolver. A gente se sente bem seguro, assim, na cidade. Não sente medo de andar na rua, à noite. Antes da gente ter carro, às vezes a gente saía, né, à noite para dar uma caminhada pelo bairro. Tarde da noite, escuro, ninguém na rua. A gente nunca sentiu medo, assim, mexer no celular. Ou de alguém, ou parar o carro e alguém te abordar. Às vezes o pessoal deixa o celular para guardar lugar nos restaurantes. E ninguém tem medo, assim. Então, pra gente, essa é uma cidade muito segura. Agora vamos falar aí dos pontos negativos, né? Os pontos negativos é que é muito longe dos grandes centros. Ir para Toronto, Ottawa, viajar cerca de 6, 7, 8 horas até chegar. A próxima cidade maior, que a gente está indo para essa cidade agora, fica cerca de 3 horas e meia. É Sudbury, né? Que também faz parte do programa rural. É uma cidade bem maior e tem mais coisas lá também. Por isso que a gente está indo para lá. Isso, é um procedimento que a gente precisa fazer. E esse procedimento só tem em Sudbury. Tem algumas coisas que só tem em Sudbury. Então, como é uma cidade maior, a gente é obrigado a se deslocar de sul até Sudbury para fazer uma coisa, às vezes, que não demora nem um dia. Você vai lá e vai fazer em 1 hora, mas você precisa viajar 3 horas só para fazer uma coisa de 1 hora. Outro ponto negativo aí é que, em comparação com os grandes centros, tem menos emprego. Não que não tenha emprego,
mas para algumas áreas aí tem menos emprego, né? Como é o caso, por exemplo, da minha área, que é a área de TI, né? Em comparação com Toronto, Ora, algumas outras cidades grandes, tem menos emprego. Então, isso é um ponto negativo, né? Porque às vezes fica mais limitado, mas claro que isso depende muito da sua área, né? Por exemplo, se você for caminhoneiro ou trabalhar com educação infantil, ou se você for enfermeiro, né? Ou trabalhar como cuidador de idosos, coisas assim, tem em todo o Canadá e tem muito emprego aqui na cidade, né? Então depende muito da sua área. Então é sempre bom dar uma olhada nos sites ali de emprego e procurar como é a sua área na cidade, antes de tomar uma decisão de ir para uma cidade muito pequena, né? E acabar depois achando que não tem tanto emprego como você gostaria na sua área. Outro ponto negativo, né? Que não tem algumas redes grandes aí que a gente conhece, como a IKEA, Costco. Essas redes, assim, que são muito grandes, tem algumas que elas abrem aí conforme a população do local. Então, como em Sault Ste. Marie a gente tem, eu vou colocar aqui no vídeo, mas eu acho que 60 mil habitantes, 50 e poucos mil habitantes, mais ou menos. 80? Na placa de 75, mas a gente já está chegando aí, os imigrantes já deve ter uns 80. Então não é ainda a população mínima aí para abrir um Costco, um IKEA. Esse tipo de coisa você é obrigado a ir para um centro maior, né? No caso do Costco tem Sudbury, né? Como eu falei, também faz parte do programa rural, então é uma outra opção aí para quem está buscando imigrar para o programa rural, né, que é uma cidade maior. Tem também algumas especialidades médicas, né, que a gente não encontra em Sault Ste. Marie, que também é obrigado a ir para Sudbury, né, ou para Toronto, até, dependendo da necessidade, né. Então tem algumas coisas assim que você é obrigado a viajar para outro lugar para poder ter acesso. Outra questão é a moradia. As casas são muito antigas, né, então quem estiver procurando casa para comprar aí vai encontrar umas casas muito antigas. Tem um cara que trabalha comigo que ele falou que a casa dele tem cerca de 100 anos, então são casas bem antigas mesmo. A gente também não vê muitas construções novas, né? A gente não vê essa renovação. Assim. Apareceu um prédio ou outro ali, mas a gente ainda acha que não chega a suprir a quantidade de pessoas que estão chegando na cidade. Então, isso aí é um problema que a gente vê, mas eu acredito que com o tempo isso aí vai estar mudando. A vida noturna em Sul não é tão agitada como nos grandes centros. A gente conhece algumas baladas, alguns pubs, mas chega a ser tipo São Paulo, assim, ou Toronto, tem muita coisa, né? Então isso acaba deixando a desejar um pouco para quem gosta de uma vida mais agitada, né? Mais para os adolescentes, depende do adolescente, que tem adolescente também, que hoje em dia fica mais no videogame, então para eles não vai dar nem bola para isso. Para quem gosta de agito, assim, é um ponto negativo. Pra gente não faz tanta diferença, mas a gente vê assim que tem um pessoal que gosta mais, uma vida mais agitada, sair à noite, fazer alguma coisa, às vezes aqui não tem tanta opção assim, né? Até a questão de shopping também, o pessoal gosta de bater perna no shopping, porque o shopping é bem pequeno, assim, então tem menos opções de lazer indoor, né, que a gente fala, né, dentro de algum local. Outro ponto negativo é a questão da qualidade do ar. A questão de ter uma fábrica grande ali na cidade, ela expele muita coisa no ar. Tem umas caldeiras gigantes ali, umas chaminés gigantes. Tem dias que a gente vê assim, a gente chama que é a fábrica de nuvem. Enche assim a área de fumaça, né? Então a qualidade do ar normalmente é bem ruim ali na cidade. Mas eu acho que a questão da natureza, bastante natureza, acaba ajudando também. E isso acaba não se tornando tão ruim. Mas às vezes a gente olha no celular. Diz que a qualidade do ar não tá muito boa. Mas eu sei, assim, já ouvi dizer, né, de outras pessoas que tem aí uns projetos dessas fábricas para elas se tornarem mais sustentáveis. Então eu sei que eles estão trabalhando em alguma coisa assim, mas não sei quando de fato isso vai ficar efetivo, né? Esses processos, né, para ficar o ar mais limpo. Mas é bom saber que pelo menos, né, eles estão pensando em melhorar essa questão. Outro ponto é a questão dos produtos brasileiros. A gente encontra aqui praticamente tudo, quase tudo aí que a gente usa no dia a dia para cozinhar e tal no Brasil, né? Mas tem alguns produtos, né, que a gente não encontra aqui, né? Polvilho azedo, por exemplo. Açaí também é bem difícil. Pinhão, o pessoal gosta de leite ninho. Aqui em Sul a gente não encontra. A gente encontra isso
em alguns mercados brasileiros, né? Tem alguns grandes centros, eu sei que em Toronto tem, né? Tem algumas coisas assim que faltam, mas no geral a gente encontra tudo, né? Arroz, feijão, nossa comida aí do dia a dia do Brasil, a gente encontra a maioria aqui, né? A gente só não encontra assim, alguns produtos específicos que a gente estava acostumado no Brasil. Outro ponto negativo que a gente vê é a questão dos hospitais, né? Pelo menos na cidade de Sault Ste. Marie, não sei, a gente não sabe como são nos grandes centros ou em outras cidades, mas aqui o hospital é grande, o hospital é bom, porém faltam funcionários. O hospital aqui é público, a rede de saúde do Canadá é pública, então por mais que você tenha dinheiro, você não consegue pagar para ser atendido como no Brasil, né? Aqui é como se fosse o SUS para todo mundo. Porém, na nossa cidade, a gente vê uma grande deficiência de médicos, de enfermeiros. Então, até quem é médico, quem é enfermeiro, ou quem quer estudar para essa área, eu acredito que é uma boa chance de vir para a cidade, né? Porque realmente falta bastante médico, falta bastante enfermeiro. A gente chega lá no hospital, às vezes tem que esperar cerca de 4, 5 horas para ser atendido, porque realmente faltam pessoas para atender. É, parecido com o que a gente tinha no Brasil no sistema público. Quando a gente ia para emergência, por exemplo, a gente também tinha que esperar várias horas, então isso ficou meio parecido, né, para nós aqui, né? Essa questão mais da emergência. Tem também as walk-in clinics, que a gente chama. É quando tu tem um problema, por exemplo, que você não precisa de atendimento de emergência, né? Você pode ir no walk-in clinic, né? Que você é atendido por um médico clínico geral, assim. Então tem também as walk-in clinic, que você pode ir também é gratuito, né? Mas elas não são para atendimento de emergência, então não funciona no domingo, tem esse detalhe aí. Então, portanto, pessoal, como a gente já falou em outros vídeos, pesquisem sobre a cidade, se é uma cidade que vocês vão gostar, se tem emprego, tem a área que vocês estão procurando, se é a área que vocês querem atuar, tudo baseado em muita pesquisa, tá? Porque a gente viu muita gente que chega aqui e diz assim, porra, essa cidade não tem nada, mas aí o cara tá acostumado com grande centro, tá acostumado em São Paulo, gosta de uma vida agitada, gosta de shopping, aí vai chegar em Sul, que é uma cidade pequena do interior, aí vai dizer, não, o Canadá é ruim. Na verdade não é o Canadá, a cidade que é pequena, o Canadá é muito grande, vocês vão encontrar desde cidades pequenas, cidades muito grandes como São Paulo. Então pesquisem bastante o que vocês estão procurando realmente. Se você quer saber por que a gente decidiu vir aqui para o interior do Canadá, a gente vai estar deixando aqui um vídeo aí que a gente explica os nossos motivos, né? Caso você não tenha assistido, também a gente vai deixar aqui o vídeo que o Gabriel conta como foi o primeiro emprego dele, né? Sem falar inglês aí, né? Como que ele conseguiu, como que foi, né? O processo de entrevista e tudo mais. Muito obrigado por ficar até o final aqui desse vídeo. E é isso aí. Até!